Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está se encontrando aqui, né, para mais uma aula de gramática, para falar um pouco sobre os encontros vocálicos, certo? A gente tem falado muito sobre as vogais que se encontram na mesma palavra, né? E há algumas vogais, elas se encontram em algumas palavras e permanecem juntas. E outras se encontram na mesma palavra, mas elas não permanecem juntas na mesma sílaba, certo? Então, encontro vocálico, como vocês estão vendo aí na tela, né, são vogais que se encontram na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Para haver o encontro vocálico, é necessário que a vogal e a semivogal sejam pronunciadas, mesmo que com diferentes intensidades, certo? Por vezes, as combinações GU e QU formam um único som. Às vezes, por quê? O QU a gente sempre vai encontrar a gente não vai encontrar sempre formando um único som, não. Mas a gente sempre vai encontrar esse QU junto com uma outra vogal, né? A gente nunca vai encontrar o QU, só o QU na sílaba. Ele sempre vai estar com uma outra vogal, certo? E quando é que o QU forma só um som? Quando ele vem junto com o I ou com o E. Na maioria das vezes, com o I ou com o E, o QU só tem um som, certo? Já o GU, a gente pode encontrar o GU em algumas palavras como uma sílaba só, certo? Em outras situações, a gente pode encontrar o GU também junto com o E, com o I. Nessas situações, na maioria das vezes, o GU vai ter um som único, certo? Então, tem a vogal, como tem dizendo aqui, vogal e semivogal. O que é isso? Vogal, né? No caso do encontro vocálico, a vogal é aquela sílaba é aquela vogal que tem o som mais forte, o som dela é mais acentuado. A semivogal é a vogal que vem junto com ela e que ela não tem o som tão intenso, tão forte como o da outra vogal, né? Por isso ela vai ser chamada de semivogal, porque o som dela não é intenso. Já o som da outra, que é chamada de vogal, já é mais intenso. E assim, olha, a gente tem alguns exemplos aqui. Aqui são encontros vocálicos, sílabas que se encontram, mas não ficam juntas, elas ficam em sílabas diferentes. Olha como é que a gente lê essa palavra. A gente tem trabalhado muito a questão do treino da escuta, né, do ouvido. Olha isso, ó. Rainha, rainha, coelho, coelho. Você já deve saber quantas sílabas cada palavra dessa tem e como é que a gente separa essas sílabas, né? Pelo treino. Mas se você não souber, você pode perguntar quando a gente tiver a nossa aula ao vivo, né, amanhã. E aí a gente revê direitinho sobre isso, né? E a gente também tem sílabas que elas se encontram e elas ficam na mesma... Sílabas não, vogais que se encontram na mesma palavra e elas também ficam juntas na mesma sílaba. Né? É o caso de caixa, caixa, não é caixa, é caixa. E carteiro, não é carteiro, é carteiro, certo? Caixa, carteiro, dando continuidade. Quando a gente separa as sílabas de uma palavra, nem sempre os encontros vocálicos permanecem juntos, como a gente já viu. De acordo com a separação silábica, elas podem ser classificadas de 3 formas, gente, certo? Quais são essas formas? Eu vou mostrar agora para vocês, ó. A gente já viu a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas, a gente já viu a classificação das palavras de acordo com a sílaba mais forte, e agora a gente vai ver a classificação das palavras de acordo com os encontros vocálicos, certo? Vamos lá. A gente tem os ditongos, os tritongos e os hiatos, certo? O que é o ditongo? O ditongo é quando uma vogal mais uma semivogal ou vice-versa permanecem juntas na mesma sílaba. Quando a gente tem duas vogais que se encontram na mesma palavra e elas estão na mesma sílaba, elas não vão se separar, né? Como a gente vê aqui o exemplo de pinheiro, pinheiro, não é pinheiro, é pinheiro, por isso estão juntos aqui, ó. 4, não é 4, é 4, loucura, água, tá vendo? Ó, eles estão ficando juntos, ó. Eu até destaquei aqui para vocês, para que possa ficar bem claro para vocês. A gente tem também o tritongo, eu já tinha falado para vocês que a gente pode encontrar
uma, duas ou três vogais na mesma sílaba, né? Então, quando a gente tem três vogais na mesma sílaba, né? No caso, quando uma vogal e outra semivogal permanecem juntas na mesma sílaba. O que significa uma semivogal? Uma vogal e uma semivogal. Quer dizer que a gente tem duas vogais que não têm o som intenso e uma vogal que tem o som intenso. O que é intenso, professor? Intenso é forte, certo? Então, olha, é o exemplo dessas palavras aqui, ó. Saguão, eu coloquei um saguão aqui para vocês verem a imagem. Saguão fica juntos, ó. E qual é a vogal dessas três que mais se destaca? Saguão é o A, ó. O A com tio, fica guão. Então, o A aqui está sendo a vogal, o U e o O estão sendo as semivogais. É o caso de Uruguai, Uruguai. Olha como a gente fala, guai, tá vendo? Guai. Quem é que está se destacando aqui? É o A. O A está sendo a vogal, o U e o I estão sendo as semivogais, certo? A gente tem também o hiato. A própria palavra hiato, gente, já é um hiato. Engraçado isso, né? Mas a própria palavra hiato já está sendo um hiato. Presta atenção como é que a gente fala. Hiato. Tá vendo? Ó? Hiato. O A está ficando sozinho na segunda sílaba. O hiato é quando vogais, antes combinadas, ficam em sílabas diferentes. O que significa isso? Vogais que estão se encontrando na mesma palavra, elas não ficam na mesma sílaba, certo? Elas vão ficar em sílabas diferentes. Como vocês estão vendo nessas palavras aqui, ó. Ciúme, raízes, lagoa, tá vendo? Ó? Ciúme, não é ciúme, não é ciúme, é ciúme. Raízes, lagoa. Mesmo que a gente fala raiz, né? A gente ainda vai separar o I do A. Lagoa, tá vendo? Ó? Dessa forma é o hiato. A própria palavra hiato, como eu já falei, ó, já é um hiato também. Né? Então, gente, espero que possa ter ficado claro para vocês, certo? Espero que vocês possam ter tirado um bom proveito dessa aula. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, na nossa aula ao vivo. Né? E você pode anotar aí as dúvidas que ficaram. Né? A sua atividade você vai encontrar nas páginas 16, 17 e 18 para você poder colocar em prática e exercitar a sua aprendizagem sobre a classificação das sílabas, né? Dos encontros vocálicos, né? Classificação dos encontros vocálicos, das palavras de acordo com eles. Você tem também a página 14 e 15 para ler um pouco mais sobre esse conteúdo. Você vai encontrar exemplos, certo? Você vai encontrar pequenos gêneros textuaizinhos para você ler. Vamos continuar com o nosso treino de ouvido, certo? Fazendo pequenas leituras no nosso dia a dia, né? Toda vez que você vê uma palavrinha, que você encontrar vogais se encontrando na mesma palavra, você lê em voz alta, procure escutar, né? Como é que essas vogais estão sendo faladas, para você saber se elas vão ficar juntas na mesma sílaba ou não, certo? Aí você vai contando quantas sílabas essa palavra tem, qual é a sílaba mais forte, qual é a semivogal dos encontros vocálicos, qual é a vogal, certo? Vamos treinando o nosso ouvido para aprendizagem, para o costume, para que a gente possa fixar nossa aprendizagem dessas coisas, certo? Então é isso, gente. Uma ótima aprendizagem para você. Um ótimo desempenho. Tchau!